Amados e queridos irmãos, é com alegria que a gente saúda todos vocês com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vocês, povo de Deus, vocês que gostam de ler e meditar a palavra de Deus, juntamente conosco, através deste canal. Vamos mais uma vez ler e meditar na palavra de Deus à luz das Escrituras. E hoje a gente vai ler o Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6 de Mateus, do versículo 9 ao versículo 14. Mas antes a gente ora e diz assim: Senhor nosso Deus, Pai Santo que estás no céu, Pai Santo, se faz presente, Pai, em nome de Jesus, através de seu Santo Espírito, conosco fica, Pai, para nos ensinar, dai-nos a sabedoria, para que a gente possa entender a sua palavra, como realmente ela é. Em nome de Jesus nós te pedimos que através de seu Santo Espírito, fica conosco, Senhor, dai-nos sabedoria para a gente entender o que o Senhor quer falar conosco, e a obedecer com o intuito de guardar e obedecer a sua palavra. A gente escute, dai-nos ouvido para a gente ouvir e entendimento para a gente entender e obedecer a sua palavra. Pai Santo que está no céu, tudo nós te pedimos, também tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus, teu amado Filho, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos fazer essa leitura com a meditação na palavra de Deus. Hoje, escrito está, registrado no Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus, capítulo 6, do versículo 9 até o 14. Título da leitura: Jesus nos ensina a orar. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se vocês perdoar uns aos outros, ou perdoar os homens as suas ofensas, aqueles que lhe ofendem, também vosso Pai Celeste vos perdoará as suas ofensas. Tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas, se vocês também perdoar uns aos outros. Jesus nos deixa claro, nessa passagem, no ensinamento da oração, que se a gente perdoar quem nos ofende, o nosso Pai Celestial também nos perdoa. Claro, se a gente usar de misericórdia uns para com os outros, também vamos encontrar misericórdia em outro texto. Ele explica. Mais interessante é o modelo de oração que Jesus assim nos ensina. Na oração do Pai Nosso, outros evangelhos, sinônimo ou sinótipos, os discípulos pedem a ele para ensinar eles a orar. Aqui, ele ensina também os discípulos e até os dias de hoje nos ensina a orar, nós que somos discípulos deles, alunos do Senhor Jesus, porque todas as vezes que estamos estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, estamos aprendendo, e o Mestre é o Espírito Santo que ele nos concedeu, para que a gente entenda as verdades que ele assim deixou escrito para a gente aprender conforme o conselho de sua vontade. Quando ele morreu e ressuscitou, ele disse, antes de morrer, ele disse que não nos deixaria órfãos,
mas nos daria o Consolador, o Espírito Santo da verdade. E quando ele ressuscitou, lá no dia de Pentecostes, alguns dias, o Espírito Santo desceu. Desceu com a palavra de Deus, repartida para todos os povos, línguas e nações, e a palavra de Deus desceu repartidas como línguas que de fogo, e cada discípulo ali falava conforme o linguajar materno de cada povo que ali estava. E o povo que ali estava, no meio daquela multidão, cada um dizia e se admiravam, porque eles eram galileus e estavam falando das grandezas de Deus, cada um na sua própria língua. Como é que eles estão falando na nossa língua, na língua que a gente nasceu, na nossa língua materna? Conforme assim Jesus falou, ele enviou. Conforme o Pai assim prometeu, através do profeta Joel, que derramaria de seu Santo Espírito sobre toda a carne. Aconteceu no dia de Pentecostes, e do dia de Pentecostes para cá, todos os povos, línguas e nações têm as Escrituras Sagradas, têm a Bíblia, a Palavra de Deus, escrita e traduzida na sua própria língua. Assim foi e é a fidelidade de Deus. Deus 100% verdadeiro, Deus promete, Deus faz, Deus cumpre, porque Ele é fiel e verdadeiro. Meus amados, queridos ouvintes, bom é o modelo de oração que Ele assim nos ensinou. Primeiro, que a gente reconheça o nosso Deus como o nosso Pai, Pai nosso que está no céu. A gente reconhecer que Ele é santo, santificado seja o vosso nome, e dizendo ao Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade, se entregando ao Senhor para que a vontade de Deus seja feita em cada um de nós, tanto aqui na terra como no céu. É um modelo de oração muito específico, onde pede o pão nosso de cada dia, a gente pede a Deus, pede perdão de nossos pecados. Agora prestem atenção, bom é, primeiramente, a gente pedir a Deus para nos ensinar a perdoar. Porque se a gente não perdoar os nossos irmãos, aqueles homens que nos ofendem, a gente não é digno de orar o Pai Nosso, que quando chega nessa parte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, se a gente não souber perdoar de coração, é mesmo que a gente está pedindo tipo uma condenação ao Senhor, porque nos perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se a gente perdoar, a gente está pedindo para Deus perdoar a gente também. Mas se a gente não souber perdoar, digno não somos de orar o Pai Nosso, porque estamos pedindo condenação para nós mesmos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se a gente não souber perdoar, então digno não somos de orar o Pai Nosso. Mas que a gente seja digno, que a gente peça a Deus, primeiramente sabedoria e pureza para a gente saber perdoar, através do Espírito Santo, que é quem nos dá sabedoria, para a gente perdoar todos aqueles que nos ofendem, para poder a gente pedir perdão de nossas ofensas ao Pai, como assim a gente também perdoa aqueles que nos ofendem. E que seja feita a vontade de Deus, Ele nos ensina no Pai Nosso, é um modelo de oração muito bonito, que a gente tudo tem que pedir somente ao Pai, a Deus. Veja bem, meus irmãos, que aí a gente interligando, ou ligando esse texto com outro, onde diz que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, onde Deus, desde a antiga aliança, diz que não existe um outro Deus além dele, e Jesus nos ensina a orar aqui, pedindo tudo e agradecendo tudo somente a Deus. Que a gente peça a Deus, em nome de Jesus, que a gente alcança tudo conforme o conselho de sua vontade, conselho da vontade de Deus. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E quando ele diz, porque seu é o reino, o poder e a glória eternamente, é bom a gente reconhecer isso também, que toda honra e toda glória é somente para Deus,
ligando com esse texto que a gente acabou de dizer, que há um só Deus, um só Senhor, um só Espírito, Jesus também nos ensina a orar somente ao Pai. E outras doutrinas que não são bíblicas, não são segundo a palavra de Deus, são doutrinadas por homens, ensinam que a gente peça a outras pessoas, dizem eles, conforme as doutrinas e preceitos de homens, que não tem respaldo bíblico, que a gente pode orar a outros santos que podem interceder por nós. Não, não, não e não. São doutrinas de homens. Conforme Jesus nos ensinou, a gente pode orar ao Pai. Pai nosso que estás no céu. Nós, espiritualmente, nós vamos receber corpos incorruptíveis. Porém, tanto homens aqui na terra como mulheres que se viram a Deus, ressuscitarão em corpos incorruptíveis, lavados e remidos no sangue de Cristo, corpos espirituais, corpos angelicais, onde não tem diferença de sexo masculino e feminino, quando Jesus diz que lá a gente tem que conhecer a Bíblia e o poder de Deus para entender que lá na ressurreição, para a vida, para a glória, ressuscitarão todos iguais aos anjos, os anjos de Deus no céu, onde não se casam, nem se dão em casamento, mas servem a Deus em espírito e em verdade, e aqui na terra também a gente já passa a servir a Deus em espírito e em verdade, porque são os nascidos de novo pela água e pelo Espírito, os que fazem parte do corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça, Cristo quem governa todos os membros do corpo. E há um só corpo a nível mundial, há uma só igreja, que é o corpo de Cristo. A gente costuma até dizer que na criação, Deus quando criou o homem, Deus criou o ser humano masculino de um corpo humano, do pó da terra, segundo a carne e o sangue. E do corpo do homem extraiu a mulher, para que a mulher seja membro do corpo do homem. Carne da sua carne, osso do seu osso, carne da sua carne, do homem. A mulher é membro do corpo do homem, a mulher é submissa ao homem, o homem é o cabeça da mulher, segundo a criação, como também a igreja foi formada assim, mas depois que o homem pecou lá no Jardim do Éden, então esse corpo sanguíneo não herda o reino de Deus. Vai herdar o reino de Deus os transformados pela água e pelo Espírito. Aí Deus agora cria e faz um corpo espiritual, que é a igreja, o corpo de Cristo. Do mesmo jeito que ele criou o ser humano, do corpo humano, no primeiro homem, e o homem terreno, Adão, pecou, desobedeceu a Deus. Deus agora cria um corpo espiritual, que é a igreja. E o cabeça desse novo corpo espiritual é Cristo. E só herda o reino de Deus aqueles que passam a fazer parte do novo corpo espiritual, do novo homem. O novo nascimento é passar a fazer parte do corpo de Cristo através da obediência à palavra de Deus, obediente ao novo corpo que é Jesus Cristo. Jesus, quando entra no mundo, diz: misericórdia quero e não sacrifícios. E outra parte ele diz: sacrifícios e oferta não me agradastes, mas um corpo me formaste. Também o povo espiritual, os que hão de herdar a vida eterna, fomos formados um corpo espiritual, o qual o cabeça é Cristo, e nós somos seus membros. E do mesmo jeito que nós, como igreja de Cristo, somos submissos a Cristo, e Cristo é o cabeça de sua igreja, que somos nós os salvos, assim lá na criação, aí é onde o apóstolo, cheio do Espírito Santo, diz que grande é esse mistério, e ele se refere ao mistério da igreja e Cristo. O povo de Deus ainda tem que manter essa obediência à criação e reconhecer que Deus criou o corpo humano masculino, e depois do corpo humano masculino, da costela do corpo do homem, ele tirou a mulher,
para que a mulher seja membro do corpo do homem, seja submissa ao homem, e o homem o cabeça da mulher, do mesmo jeito que ele formou a igreja dos salvos, agora os obedientes à palavra de Deus, e esse corpo espiritual que é a igreja, os salvos que somos nós, somos membros dele, do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça. E nós, como igreja, somos submissos a Cristo, e Cristo é o nosso governo, é o nosso cabeça da igreja. Do mesmo jeito que na criação, o homem é o cabeça da mulher, na salvação, o corpo espiritual agora, Cristo é o cabeça da igreja, e a igreja está submissa a Cristo. E o apóstolo, cheio do Espírito Santo, ordena: homens, amem vossas esposas, porque elas são osso do seu osso, carne da sua carne. E as esposas é membro do corpo do seu marido, porém, o homem, sendo cabeça da igreja, ame suas esposas, porque vocês são cabeça delas, santifique suas esposas através do casamento, através da fidelidade, que você seja marido de uma só mulher e a mulher seja esposa de um só homem, para que esse casamento se mantenha santo e abençoado por Deus, que é uma instituição criada por Deus, o casamento. E através do casamento, o marido santifica a mulher, do mesmo jeito que Cristo santifica a igreja. Então, o marido santifique sua esposa, tenha respeito por ela, ame como Cristo ama a igreja, e como assim ele, Jesus, se doou à igreja, por amor à igreja. Marido, ame suas esposas. Esposas, sejam submissas vossas mulheres, do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, assim também o marido, o homem, é o cabeça da mulher. Do mesmo jeito que a igreja está submissa a Cristo, mulher, seja submissa a vossa esposa. Tanto na criação, Deus formou o ser humano, carne e sangue, de um corpo humano, masculino, e o homem pecou. Jesus agora, para os salvos, Deus forma um corpo espiritual, o qual é a igreja, o cabeça é Cristo, e essa igreja é totalmente governada por Jesus Cristo, submissa a Cristo, obedientes a Cristo. Meus irmãos, no modelo de oração que Jesus nos dá, ele nos ensina que a gente não tem que pedir nada a mais ninguém a não ser ao Pai nosso que está no céu. Agradecer tudo a Ele, pedir tudo a Ele, engrandecer o nome dEle, glorificar somente a Deus. E é em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Veja bem quanta sabedoria. Nós, espiritualmente falando, tanto homens como mulheres aqui da terra, obedientes ao Senhor, na ressurreição para a glória, no dia da segunda vinda de Cristo, vamos receber corpos iguais aos anjos, que não se casam nem se dão em casamento. Dá para entender que lá na glória não vai ter homem nem mulher, a diferença de sexo. Mas nós vamos ser corpos espirituais iguais aos anjos para louvar e glorificar a Deus diretamente, porque Deus é o Rei da glória, Deus é o Deus bom e maravilhoso. E como Jesus deixa claro aqui, porque se nós tivéssemos, por exemplo, uma mãe espiritual, que a Bíblia não relata e não fala, porém não temos, até as mulheres aqui vão receber corpos espirituais iguais aos anjos, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus, mas a carne para nada presta, mas o Espírito é quem vai ressuscitar, o Espírito é quem vivifica, é quem vai ressuscitar através de Cristo, da lavagem da obediência à palavra de Deus e da lavagem do sangue de Cristo. Somos purificados e a gente passa a ser o corpo de Cristo. Tanto homens como mulheres na ressurreição vai receber corpos espirituais. Então não existe diferença de mulher nem homem. E nem vamos ter essa mãe que muitos doutrinam. Maria aqui na terra foi uma grande serva de Deus, como a Bíblia fala, tudo de bom dela assim foi. Ela é uma ave cheia de graça, quando o anjo saudou, disse cheia de graça. Graça significa favor imerecível. Maria recebeu, foi agraciada diante de Deus para ser mãe de Jesus Cristo, o homem aqui na terra,
Jesus Cristo como palavra de Deus, como Deus, porque no princípio a palavra de Deus já existia e criou todas as coisas. Então, como Deus, Jesus é Senhor de Maria, é Deus de Maria e Pai de Maria. Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece sua submissão e diz: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Outra vez, ela, cheia do Espírito Santo, diz: a minha alma glorifica o Senhor, se alegra no Senhor, e minha alma se alegra no Senhor e glorifica o Senhor, e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador. Maria, cheia do Espírito Santo, também reconhece Deus como Deus dela, como Senhor dela, como Pai dela e Salvador dela. Porque, como ser humano, Jesus Cristo, Filho de Maria. Como Deus, Jesus Cristo, Senhor de Maria. Porém, o reconhecimento através do Espírito Santo, é claro, e se nós tivéssemos uma mãe no céu, Jesus ensinava a orar e dizia assim: Pai nosso e Mãe nossa que estás no céu. Mas não é assim não, que diz não. Jesus não nos ensinou a orar dizendo assim: Pai nosso e Mãe nossa que está no céu. Não. Jesus ensinou a orar deixando claro que nós só temos somente um Deus. E é só a Ele que a gente deve pedir. Ele disse assim: quando orares, dizei assim: Pai nosso que estás no céu. Glorifique a Deus. Diga que Ele é santo, único, santificado seja o teu nome. Peça perdão a Deus. Peça para Deus também ensinar a gente a perdoar, para poder a gente ser digno do perdão do Senhor. E peça tudo somente a Deus, em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Claro é o texto, quando Jesus nos ensina a orar, pedir somente a Deus, é porque somente Deus existe como poderoso, como soberano, e só Ele pode todas as coisas, pode nos conceder tudo. E a gente pede em nome de Jesus, porque Jesus é o único Filho unigênito. Nós somos co-herdeiros, filhos de Deus através de Jesus. No momento que a gente ouve, crê e obedece a palavra, a gente deixa de ser criatura de Deus. O ser humano, carne e sangue, morre a velha criatura pecaminosa, segundo a carne e o sangue, e nasce o novo ser humano espiritual para fazer parte do corpo de Cristo, que também Deus formou através de um corpo, o qual Cristo é o cabeça, e nós como igreja somos seus membros. Do mesmo jeito que na criação a mulher é membro do corpo de Adão, um ser humano que Deus criou, e a mulher é osso do Adão, carne de sua carne. O homem pecou, Deus agora forma um corpo espiritual, os salvos em Cristo, onde é a igreja, esse corpo espiritual dos salvos, onde Cristo é o cabeça e nós somos seus membros. Do mesmo jeito que Cristo é o cabeça da igreja, assim também, lá na criação, o homem é o cabeça da mulher e a mulher é submissa ao homem, do mesmo jeito que a igreja é submissa a Cristo, na criação e na salvação. Deus é infinitamente em sabedoria, em poder e glória, e nós, como filhos de Deus, que recebemos essa sabedoria de Deus através de seu Santo Espírito, a gente também, como Maria, a gente reconhece que Deus é o nosso Salvador. Deus é o nosso Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador. E nós somos servos do Senhor para a honra e glória do Pai e do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, que Deus nos constituiu. A paz do Senhor, igreja, meus amados ouvintes desse canal, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.